A Web TV Maceió, a sua TV mais perto de você, apresenta Café com Poesia. Apoio cultural, Sebrae Alagoas e gráfica e editora Graciliano Ramos. O lírio é uma flor imaculada, casta como o sorriso de Maria. Flor de alvoratal que concebia como sendo feita da hóstia consagrada. Em Getsêmani, a face ensanguentada, Jesus tragava o cálice da agonia. E uma gota de sangue luzidia sobre o lírio caiu cristalizada. E nisto, a flor sem mancha concebida foi se tornando como que dorida, tomando aquele tom violáceo, frouxo. E de como outrora alvinitente, o lírio da Judéia, finalmente, crepuscular ficou, tornou-se roxo. E com esse poema de Sabino Romariz, nós abrimos o programa de hoje, Café com Poesia, retornando aqui à nossa casa. Um abraço a toda a equipe, meu querido Fragoso, ao Gesso, Edvaldo, enfim, a Gorete e a todos que fazem esta casa. E o primeiro entrevistado é o poeta, escritor, historiador, Rosalvo Acioli. Rosalvo Acioli Júnior, meu amigo de tantos anos, que veio trazer, então, novidades aqui. Sei que tem um livro que vem por aí, mas antes eu queria saber, assim, a sua trajetória na poesia vem de muito tempo, né? Bom dia, Chico. Obrigado pela oportunidade de estar aqui em seu programa. É realmente uma passagem no tempo, desde quando eu iniciei os meus estudos no Colégio Guido de Fonte Galã, em 1967, ingressando para fazer o ginásio. Naquele tempo, havia, nas sextas-feiras, às 11 horas da manhã, os grêmios, que eram atividades denominadas extraclasse, promovidas pela direção do colégio, especialmente pela pessoa do padre Teófanes Augusto de Araújo Barros. Esses grêmios tinham uma finalidade de descobrir e incentivar as pessoas que tinham pendores artísticos, culturais. E, naturalmente, nas salas de aula, os professores observavam aqueles alunos que tinham algum pendor. E havia, na época, pessoas que tocavam algum instrumento musical, quem declamava, quem escrevia poesia, enfim, quem tinha pendores artísticos. E o padre Teófanes Augusto de Araújo Barros, que era o diretor do colégio, fundador do colégio Guido de Fonte Galã, foi uma pessoa extraordinária, um educador extraordinário e que muito incentivou os alunos para as atividades artísticas e culturais. Um homem inteligentíssimo e que formou muita gente, de uma generosidade enorme, formou muita gente, né? Tirou assim, muita gente de situações assim, de risco e formou e depois tornaram-se advogados, outros juízes, outros médicos, outros professores, outros, enfim, artistas, né? E ele gostava de teatro também. Eu me lembro muito bem de tudo isso. E você vem dessa formação, não é? Depois eu me lembro também que você passou um período até bem próximo ao Carlo Moliterno, não foi? Na Academia Alagoana de Letras, não é? Que também foi um homem extraordinário, né? Da poesia e um ser humano magnífico que eu conheci também. Como é que foi essa experiência com o Carlinhos? Bom, gostaria de esclarecer que, em relação ao padre Teófanes, ele incentivou os alunos a fazerem leituras de textos teatrais. E os professores também estimulavam. Você, há pouco, interpretou o poema do Sabino Romariz, o velho Sabino Romariz, o surrealista alagoano, ou pré-surrealista, e
um dos seus descendentes, Sabino Romariz, que era jornalista, apresentador de televisão, na época, na década de 1970, ele frequentava o Colégio Guido de Fongalã a convite da direção da escola para fazer a leitura de textos teatrais. E o padre Teófanes incentivava a nós, alunos, a nos interessarmos pela literatura e pelos textos teatrais. E ocorre que o Teatro Anchieta, que havia sido fundado por Hélio Lemos, que foi um outro aluno do Colégio Guido. O Hélio Lemos faleceu num acidente na Cachoeira de Paulo Afonso, que foi um drama vivido pela escola, por todos os alunos na época. Então, o Hélio Lemos foi quem fundou o Teatro Anchieta com o apoio do padre Teófanes. E o Teatro Anchieta foi um espaço extraordinário para os alunos que se interessavam por peças teatrais ou para escreverem esquetes teatrais e apresentarem. Eu participei disso em alguns momentos, com a leitura de textos, com a interpretação de textos, escrevendo também textos, entre os quais Os Últimos Pingos d'Água, que é uma história de uma criança e que ela vivencia os dramas familiares e os dramas da época, relacionados à educação, à religiosidade, e essa peça foi interpretada lá no Teatro Anchieta, por nós alunos. Esse é um momento importante na minha formação, porque o padre Teófanes também autorizou que eu, todos os dias, de segunda a sexta-feira, afixasse no mural da escola um boletim que eu elaborava à noite. E no dia seguinte eu elaborava e fazia à mão, que eram notas culturais, colocação de pensamentos que eu escrevia, assim, algo interessante que os alunos gostavam de fazer a leitura. E esse processo todo me incentivou também a produzir textos, outros, em que se tornaram, mais tarde, o esboço que deu nesse livro, Aforismos. Esse que você está lançando... Em março. Em março, esse livro aqui. Aforismos. Então, este livro é a primeira produção da minha vida como estudante. A maior parte do que está nesse livro, vem dessa época, da década de 1970. Sim. Então, este livro eu estarei fazendo o lançamento em março, próximo mês. E outra pessoa importante no meu relacionamento cultural e literário foi Carlos Moliterno, que era poeta, ensaísta, crítico literário, que escreveu 2 livros de poemas muito interessantes e importantes. O primeiro dele, Desencontros, e o segundo, A Ilha. E, no intermédio da publicação destes 2 livros, ele publicou Notas sobre Poesia Moderna em Alagoas. Um importante registro literário que advém da sua observação dos autores alagoanos. Então, é um livro importante em relação ao legado que ele deixou como crítico literário e como ensaísta. E nessa relação com Carlos Moliterno, em razão de ele já ter sido anteriormente amigo do meu pai, já havia uma relação com meu pai, que vem da década de 40. Inclusive, meu pai iniciou escrevendo crônicas e chegou também a escrever uns contos. E a maior parte dessas crônicas foram publicadas no Jornal de Alagoas e na Gazeta de Alagoas, nas décadas de 1940 e início da década de 1950, no início da década de 1950. Então havia já uma amizade, uma relação do meu pai com Carlos Moliterno, e que essa relação se estendeu à minha pessoa, porque meu pai
informava o Carlos Moliterno, quando eu estudava no Colégio Guido, que eu estava também escrevendo poemas, iniciando aqueles primeiros versos, né? E que parte desses primeiros versos, desses primeiros poemas, foram publicados no meu primeiro livro, Sonhos Imaginários, que foi lançado em 1984 pela Global Editora de São Paulo, e que, embora tardiamente, foi importante que eu tenha preservado e guardado na gaveta para a maturação e melhor elaboração destes poemas. Bom, e o Carlos Moliterno foi uma pessoa com quem eu me relacionei durante um longo tempo, porque ele me convidou para ser assessor cultural da Academia Alagoana de Letras. E para lá eu fui, no período da década de 1980, entre 1986 e 1989, eu atuei na Academia Alagoana de Letras, elaborando os ofícios que ele solicitava, fazendo a leitura de livros que ele recebia, para opinar, que ele sempre perguntava, o que é que eu acho? Eu não tenho tempo, ele dizia, o Carlos Moliterno dizia, eu não tenho tempo para fazer a leitura desses livros. Então ele me entregava o livro, pedia para que eu fizesse essa leitura, e depois eu desse a minha opinião, o que é que achava, se tinha valor literário ou não. Então era uma oportunidade para eu conhecer melhor os criadores nacionais, os romancistas, os poetas, etc. E certa vez, num concurso em que ele foi o avaliador, em razão do elevado número de originais que ele recebeu para fazer a leitura, ele me pediu auxílio e me entregou, certa vez, 30 originais, que era um concurso de poesia, para que eu fizesse a leitura desses 30 e que eu escolhesse dos 30 os 10 melhores que eu considerava. E assim fiz isso para ele. Depois que eu escolhi os 10, entreguei a ele, expliquei a ele o motivo da escolha dos 10, ele me pediu para que dos 10 eu escolhesse os 3 melhores. Então foi uma contribuição que eu fiz para ele, com grande alegria. Tenho saudades do Carlos Moliterno. E a confiança que ele me concedeu foi uma oportunidade também para que eu tivesse o conhecimento da produção desses autores que estavam inéditos. E então eu me lembro muito bem que num dos resultados de um dos concursos, eu me lembro muito bem que escolhi um livro, Érato, escrito pelo Marcos Acioli, Sim. de Pernambuco, belíssimo livro de sonetos, e que, naturalmente, a gente, quando fazia a leitura desses originais, eles estavam todos sob pseudônimo, e você não sabia quem era o autor. Interessante, quer dizer, você conviveu com essas duas personalidades da área educacional e cultural, enfim, que é o padre Teófane Augusto de Barros, padre Teófanes, e também o Carlos Moliterno. Na década de 80, 70, 80, o movimento cultural fervilhava, né? A gente lembra a nossa geração, né? Tanta poesia, como a prosa, como, enfim, a música, né? Os festivais de música. E você sempre seguindo essa atividade, sempre buscando e colocando novas pessoas, novos talentos, né? Teve um grupo que você, inclusive, ficou à frente, organizou um grupo, que esse grupo ainda existe, onde vocês discutem literatura. Algumas pessoas, inclusive, vieram ao programa, não é, por indicação sua, e estão aí no mercado, estão escrevendo, estão produzindo, né, literatura de alta qualidade. Eu tenho um amigo que é poeta, o José Inácio Vieira de Mello, que é alagoano, e eu conversando com ele outro dia, ele estava falando sobre a Amanda. A Amanda foi, inclusive, você que indicou, ela veio ao programa aqui, não é? Ela está produzindo muito, e elogiando o trabalho dela,
que ele encontrou na festa literária de Arapiraca. Então, como é que se encontra esse movimento, esse grupo que você ficou à frente durante tanto tempo? Mas a gente não vai responder agora. A gente vai dar um tempinho, porque a gente vai ter um intervalo e logo após o nosso intervalo a gente volta a conversar, que tem muita coisa para a gente conversar. Inclusive sobre aforismos, né? Que são escritos seus da década de 70 ainda, né? Então, a gente vai já retornar conversando sobre isso. Então, já a gente retorna com o poeta, historiador, escritor Rosalvo Acioli Júnior. Já. Eu conheci o Sebrae através do ALIO, Programa de Inovação. Foi por causa desse programa que eu pude conseguir consultorias que melhoraram meus processos, meu controle de custos e meus controles de serviço. Por causa do Sebrae, eu consegui economia, uma melhoria nos meus processos e nos meus serviços prestados para varejo e atacado. Você que é microempreendedor, microempresário ou está querendo começar uma empresa, eu, Rodrigo, da Casa das Carnes, aconselho que procure o Sebrae, pois lá você vai conseguir todas as ferramentas necessárias para você crescer com a sua empresa. Boa noite, realmente está um sucesso, superando todas as expectativas. O fluxo do nosso stand está enorme. Hoje, que teve lançamento, ainda está tendo, na verdade, lançamento de livros, noite de autógrafos. Pela manhã, a criançada ocupou bastante o nosso stand e está sendo um sucesso. A expectativa realmente é que a cada dia isso melhore e até domingo o nosso stand seja muito bem frequentado. Hoje estamos lançando oficialmente o edital de obras literárias de 2018. Esse ano, pela primeira vez, as inscrições vão ser exclusivamente no modo virtual, vai ser no nosso site. Então, os autores não irão precisar ir à imprensa, levando a papelada e nem sua ficha de inscrição. Na realidade, eles vão fazer pelo meio do aplicativo virtual e nossos pareceristas também irão analisar as obras virtualmente. Então isso vai dar uma agilidade e uma redução de custo, que é totalmente gratuito as inscrições nesse edital, para artistas alagoanos e radicados em Alagoas. Eu amei participar desse projeto, foi um projeto muito válido. Gostei muito de ter sido o primeiro ano, assim, foi a primeira vez que vocês fizeram um edital para ilustradores. Eu achei isso muito legal. Concorreu ao edital, tem o meu nome lá. E sim, foi uma emoção muito forte. Eu venho vendo o amadurecimento no edital da empresa Graciliano Ramos, muito forte. Inclusive, também a quantidade de pessoas inscritas está aumentando a cada ano, isso é muito bom. Então, ser aprovado dentro de um edital onde teve uma boa concorrência, com nomes desconhecidos e nomes já renomados, e ser aprovado, é muito satisfatório, né?
Retornamos então no programa Café com Poesia, conversando aqui, tomando café, de uma forma descontraída, conversando sobre a vida, a trajetória do escritor, do poeta, historiador Rosalvo Ascioli Júnior. Então, aí a gente estava falando sobre especificamente o aforismo, né? Aforismos e esses escritos, né? Oriundos da década de 70 e 80, né? 70. 1970. Então, como é que você faz uma reflexão disso tanto tempo atrás? Como é que você pegou e encontrou esse material e motivou você a publicar? Como eu havia esclarecido, é um momento especial da minha vida, da minha formação cultural e artística, quando eu estudei no Colégio Guido de Fonte de Galã, incentivado pelo padre Teófanes, que era um gestor extraordinário na época e sempre incentivou todos a produzirem, a se dedicarem às artes, às letras e à atividade educacional. Então, eu, vez por outra, eu escrevia um poema e guardava numa pasta. E, vez por outra, também fazia reflexões de natureza filosófica no contexto da minha vivência, da minha experiência de vida, como um observador, como um adolescente. Então, são produções, esses textos, de um momento da minha adolescência. E pode ser considerado até assim, algo muito inicial, né, do ponto de vista dessas reflexões. Entretanto, pessoas pediram a mim a oportunidade de fazer a leitura desses aforismos e dessas reflexões. E eu cedi os textos para algumas pessoas, entre elas o professor Aloysio Nunes, da Universidade Federal de Alagoas, formado em teoria que era professor de teoria que é professor de teoria da comunicação, do curso de jornalismo, e ele me devolveu considerando que era publicável, embora fosse da minha época de adolescência, mas era muito interessante e era publicável. Inclusive fez a apresentação para este livro Aforismos. E outras pessoas também leram esses textos e também consideraram que eram publicáveis. Mas eu sempre guardei e, na dúvida, preferi dar um tempo, né, para ver até onde poderia estar esta produção destinada a ser editada ou não. E recentemente eu tive um encontro com a doutora Rita Codá. Rita Codá, maravilhosa. Que é uma estudiosa, sim, da literatura. Uma especialista em literatura grega, com uma formação universal, sim, estudiosa da literatura universal, da poesia, da filosofia gregas, no contexto também da religiosidade, etc. Então, uma pessoa altamente qualificada para dar uma opinião sobre esses textos meus. E ela fez a leitura deles e considerou que o livro realmente é para ser publicado, não é para ser guardado ou ser destinado ao esquecimento. Então, eu decidi agora reunir todo esse texto, parte desse texto, naturalmente, é uma parte desse texto que está aí, que é esse texto que eu apresentei para o professor Aloysio Nunes e para a doutora Rita Codá. Então, eu estarei lançando esse livro em março, encorajado por essas sugestões da publicação do livro. E em relação a essa minha atividade literária, respondendo também àquela sua pergunta inicial sobre as atividades literárias aqui em Alagoas, sobre os meus relacionamentos literários e tudo,
Esses relacionamentos advêm do tempo em que eu estudei no Colégio Guido. Sempre tive boas relações com os escritores alagoanos, desde aquele tempo. Cito aqui, daquele período, o Ranilson França, que tenho boa memória para com ele, já falecido, um estudioso do folclore alagoano, uma das pessoas com quem eu tive contato e conversava também. Me lembro também daquele período, já posteriormente, já na década de 80, do César Lemos Figueiredo, que assinava C.L. Figueiredo. Figueiredo, que era jornalista também, jornalista também. Eu me lembro que dele. escreveu um romance chamado Obscuridão. Obscuridão. Que foi premiado pela Academia Alagoana de Letras, com o parecer de destaque da escritora Nilda Leão, que na época era esposa, também já falecida, esposa do Carlos Moliterno, enfim. Então, o C.L. Figueiredo e outros tantos nomes que eu... são tantos os nomes que eu não poderia aqui estar citando todos, porque senão se estender o programa por mais um outro programa, né? Bom, então, o C.L. que já faleceu e, enfim... posso também dizer, pelo menos, o do Jurandir Mamed Santana, já falecido também. Jurandir Mamed também, Mamed outro Santana. poeta contemporâneo nosso, Isso. não é? Via nas praças dizendo Isso. poesia. Isso. Eu acompanhei algumas vezes também. E o Jurandir era uma pessoa muito dedicada à literatura e gostava de declamar publicamente e fez viagens, peregrinou aí por várias cidades do Brasil, fazendo declamação dos seus poemas, vendendo seus livros. Exatamente. Nos bares, Vivia etc. disso. Né? Vivia disso. É. E eu também guardo na minha memória com boas lembranças do Jurandir Mamed Santana. Mais recentemente, a partir do ano de 2009, eu decidi fazer uns encontros na minha residência. E aí, essas pessoas que eu cultivava amizade, que escreviam, eu convidei para esses encontros aos sábados, uma vez por mês. E nesse momento dos encontros, foram surgindo, a convite de terceiros, outros escritores também, que falaram que eu estava fazendo uns encontros e que queriam também participar. E foram surgindo outros nomes. O da Amanda Prado, que você citou aí, que o José Vieira, que é alagoano, poeta. José Inácio Vieira, que está radicado na Bahia. Está na Bahia. A Amanda Prado, ela também frequentou esses encontros e depois ela se desligou por razões da sua atividade, porque ela estava fazendo doutorado, estava muito ocupada, enfim. Mas são essas pessoas, como a Amanda Prado, ou como o Plácido Adriano, que também é um poeta, também teve de boa aqui, qualidade maravilhoso. literária. Sim. Como o Arnaldo Paiva, que se dedica a romance, a ficção. Né? E vereador também pela poesia, né? E também é vereador pela poesia, embora ele já praticasse a poesia há muito tempo também, chegando a publicar esporadicamente em revistas, etc. Essas pessoas foram o Carlos Alberto Moliterno, filho do Carlos Moliterno, a Vanessa Almena, a Maria de Lourdes do Nascimento, a Cléo Soares, Ronaldo Carlos, Ronaldo de Andrade. Sim. A maioria enfim, passaram já pelo programa. Eu estou temendo esquecer um nome agora aqui, mas, por favor, me perdoe se eu esqueci um nome aqui, né? Mas é isso. Então, foram oportunidades que nós tivemos de conversar sobre literatura. E é muito interessante tudo isso, né? Porque você fomenta isso, né? E trouxe esse pessoal para produzir, né? Estão aí produzindo, né, suas obras, né? Você fomentou isso, é muito importante. Inclusive, eu idealizei a coleção Memorial, que está sendo editada, já está no 5º volume e estará prosseguindo com outras edições até
o 10º livro. E eu sempre, nos encontros, busquei uma intermediação prazerosa com todos, sugerindo, ouvindo também as opiniões. E foi uma troca de informação enriquecedora para todos nós. E sempre argumentei o seguinte, que nós, alagoanos, nós que produzimos literatura, temos que voltar o nosso olhar para a nossa realidade. Claro. Temos que voltar o nosso olhar, porque houve um período em que a dispersão era enorme. Então, os autores preocupando-se com o que estava sendo escrito lá fora, buscando produzir como se algo acontecesse lá fora, né? Então, voltemos a nossa atenção para a nossa realidade. Como fizeram os outros nossos escritores, Jorge de Lima, Leduíno, Graciliano Ramos. Exatamente. Dirceu Lindoso. Voltaram o seu olhar para aqui, para Alagoas. Exatamente. Então, é esse o momento em que surgiu a ideia da coleção memorial e estamos prosseguindo nessa tendência, que a melhor tendência é essa. Eu queria agradecer bastante a sua presença no programa. Obrigado. Sempre trazendo coisas legais para nós, da literatura. E o programa é feito exatamente para isso, né? Aqui a TV Assembleia, que abriga, né, esse programa e com um afeto e um carinho enorme. E o pensamento da TV é exatamente esse, né? Quem está dirigindo a TV é valorizar o escritor alagoano, o poeta alagoano. Certo que o programa é aberto para outros escritores de vários lugares, mas a nossa preocupação maior é exatamente essa, de quem está produzindo aqui. Te agradeço bastante, retornarás aqui outras vezes, e eu vou terminar o programa dizendo um poema do nosso queridíssimo Jurandir Mamed. É pequeno, que ele dizia assim: a cabeça que meu corpo sustenta é a mesma que suporta o mundo. Até o nosso próximo encontro.